Oi, gente! No quadro Ativamente desse mês, eu tenho o prazer de conversar com ela, que é psicóloga, a Rosilene Maria Pinto. Rose, tô feliz. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo, é um prazer estar aqui com vocês novamente. É muito bom estar com a Rose, porque a gente conversa com ela antes, aí a gente grava, depois é sempre um papo muito bom. Os bastidores também são excelentes, então é sempre um prazer conversar com a Rose e trazer um tema que, olha, eu acho que esse tema vai dar muito o que falar, porque é um tema, a gente vai falar sobre escolhas. Você é indeciso, você tem dificuldade na hora de escolher entre isso e aquilo, a gente vai propor essa reflexão hoje pra você. E Rose, vamos lá, eu amo quando a Rose tá aqui. Rose, a gente decide emoção ou razão? Tem ali um momento que é melhor escolher entre a emoção e a razão? A gente tem que misturar os dois? Como que a gente faz uma boa escolha, Rose? Em verdade, Camila, nós vivemos, né? Tem uma tendência a viver nessa ambivalência. Ser ou não ser, eis a questão, né? Emoção ou razão. Seu caso, você compra bicicleta. Sim. E aí vai, né? Mas, em verdade, é importante, primeiramente, você compreender que o ser humano em si, ele é um ser livre, capaz de fazer suas escolhas e tomar decisões e assumir responsabilidade sobre elas. Então é intrínseco no ser humano essa capacidade de fazer escolhas. Agora, qual que é o diferencial? Dependendo da situação que estamos, tem algumas escolhas que nós fazemos diariamente. As escolhas simples, como por exemplo, se eu vou levantar ou não, se eu vou colocar que roupa que eu vou pôr ou não. Tudo é decisão, né? São escolhas no dia a dia. Nós vamos exercitando a nossa capacidade e habilidade de escolher. Só que tem algumas decisões que são mais significativas. As principais, por exemplo, quem eu sou, se vou ou não casar e com quem, sim, e a escolha profissional. São escolhas que nós consideramos a nível existencial e aonde o nosso inconsciente vem a nosso favor para nos ajudar a fazer essas escolhas, né, ao longo de nossa vida. Agora, nas situações corriqueiras entre comprar um carro, se eu vou comprar ou não, um apartamento, se eu vou ou não, se eu vou na área afetiva, por exemplo, se eu vou dar continuidade a esse relacionamento ou não, é compreensível a pessoa se sentir vulnerável, porque nesse momento ela sai da zona de conforto e começa a entrar em crise, digamos assim, né? E agora? O que eu faço? O que eu faço? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Exatamente, é bem por aí. Então, momentos de crise é importante, porque se você tira o S, o que fica? Crie. Crie. Use aí a sua criatividade, use aí a sua inteligência, use aí a sua intuição para realmente contextualizar a situação. Então, no primeiro momento, quais são as dicas, né? Identificar qual realmente está sendo a sua dificuldade nesse momento. Se está nascendo na área afetiva, se é na área profissional, se é na área familiar. O que realmente eu preciso aqui decidir. Segundo, identificar quais são os medos. O que eu temo que aconteça? Medo bloqueia, né? Qual é o medo maior, né? Coloca num papel isso e vai identificando. Diante disso, a partir do momento que você identificou exatamente qual é a sua questão, por exemplo, se eu vou comprar ou não um apartamento, ou se eu vou casar ou não, né? Identifique, estou na dúvida, preciso esclarecer isso, é compreensível, até aí é humano. Segundo, o que eu mais temo que aconteça? Camila, eu temo que não dê certo, temo que eu me arrependa, temo que de repente eu fracasse, eu não dê de conta. Ok, também é natural a gente ter esse medo, é humano. Só que para isso é muito importante a gente focar a nossa atenção na resolução de problema. Existem recursos, existem técnicas, então anote aí. Uma delas, pega um papel, de um lado você coloca as vantagens. Quais são as vantagens que eu tenho nesse momento em fazer X coisa? Como toda escolha envolve custo-benefício, do outro lado da folha, verifica quais são os custos que você vai ter. Renúncias, cada escolha, várias renúncias, né, Rose? Exatamente. Custos ou o que você vai ter de desvantagem, né? O que você vai precisar abrir mão. Então, coloca do outro lado da folha. Depois, avalie os dois lados e verifica se você vai ter mais vantagem ou mais desvantagem. Tá? E não é no sentido de quantidade, não. Mas às vezes você tem uma
desvantagem que compensa tudo. Ou às vezes você tem uma vantagem que compensa tudo aquilo que você vai precisar abrir mão. Então é muito legal. Terceiro ponto, dependendo do que for, busque informações concretas, reais. Se for de ordem... suposições. Exatamente, né? Então, busque informações. Converse com pessoas realmente da área. Se for questões de relacionamento, escolha as pessoas que realmente você confie. Partilhe as tuas dúvidas. Que eu já entro nessa dúvida, Rose. A gente deve pedir uma opinião na hora de fazer a escolha? Ou isso confunde mais? Em verdade, eu substituiria a palavra deve por alternativa. Existe essa possibilidade, sim, e é muito importante quando a gente partilha com a pessoa essas nossas angústias, essas nossas dúvidas, porque quando você está envolvido emocionalmente numa situação, o esquema de vulnerabilidade está ativado e nem sempre você consegue raciocinar com clareza. Quando você partilha, só o fato de você identificar o que você está sentindo, o que você está pensando, já alivia muito, muito. Porém, qual é o cuidado? Escolher a dedo essa pessoa. Que ela pode estar envolvida com você emocionalmente, aí dá aquele... E que seja realmente uma pessoa da sua confiança e que realmente possa te orientar. E, se possível, que essa pessoa ela fique numa posição de escuta, sem aquela ânsia de dar conselho, de dar uma sugestão. Mas escuta primeiro. Na escuta ajuda muito. Que é o momento que a gente vai se esvaziando de nós mesmos e vamos clareando as nossas ideias. Sim. Porque olha que lindo, gente. Quando são escolhas muito significativas, né, existe aqui dentro de nós a voz da consciência. E essa voz da consciência é uma forma que Deus tem de se comunicar conosco, de nos orientar, de nos dar sabedoria para fazer a melhor escolha. E principalmente conectada com os nossos valores. Isso é fundamental. Toda escolha que você faz sempre tem risco e tem os benefícios. Não tem como sair disso. Não se prenda também naquela questão da escolha certa, mas sim na melhor escolha naquele momento que você está vivenciando. E quando você para um pouquinho para silenciar, para ouvir a tua interioridade, esta voz da consciência ela se manifesta e ela é o nosso guia, ela vai nos orientando. É importante confiar nela, que às vezes a pessoa não confia, né, Rosa? Confiar, parar para ouvi-la. Porque nesse mundo acelerado que nós vivemos muito no piloto automático. Totalmente. Vivemos muito com aquela tendência que o outro escolha por nós. É mais fácil depois culpar o outro, exatamente. Né? Ou fica em cima do muro. Em cima do muro também é uma escolha. Não é a mais adequada, mas também é uma escolha. E aí a pessoa fica procrastinando. E quanto mais ela faz isso, mais a enfraquece emocionalmente. E aquela coisa fica ruminando, vai tirando as suas energias e as suas forças. A partir do momento que você faz esse movimento de escuta também interior, de silenciar, verificar o que realmente aquilo significa para você na sua vida, as coisas vão clareando. E ter responsabilidade nas suas escolhas. E assumir a responsabilidade sobre as tuas escolhas. E também respeitar o teu tempo. Porque às vezes eu preciso de um tempo para tomar determinada decisão. Então, a partir do momento que a gente nos respeita, isso faz a diferença. Outro ponto importante, diante desse processo de escolha, às vezes a gente deixa se envolver pelo medo. Seja o medo de fracassar, o medo de ser criticada, o medo de desagradar, o medo que vão pensar de mim. Né? Então você desfoca a tua atenção para o outro e fica sofrendo com antecedência. Isso deixa você muito vulnerável, aí que dificulta mesmo a sua tomada de decisão. Qual é o movimento contrário? Em cada situação, foque qual é a minha meta aqui. Onde eu quero chegar, né? E verifica se a forma como você está pensando ajuda ou atrapalha a atingir a sua meta. E verifica se as atitudes que você está tendo se ajudam ou não a atingir a sua meta. E diante disso, em cada situação, desde as mais simples até as mais significativas, isso vai ajudando você a desenvolver a habilidade de fazer as suas escolhas, tomar suas decisões,
assumir a responsabilidade sobre elas. Isso nos traz o que a gente tanto busca, a segurança. A gente vai descobrindo o quanto a gente é capaz, o quanto a gente dá conta, o quanto é possível. E vai ficando mais fácil, né, Rosa? Exatamente. Você vai realmente se envolvendo na realidade e se posicionando sendo você mesmo. Né? Isso ajuda muito no processo de desenvolvimento e maturação da nossa própria identidade. Muito bem. Rosa, só pra gente finalizar, não fazer escolha é uma escolha. Exatamente. Também é uma escolha. É importante, né, que as pessoas falem, não vou decidir isso agora. Não, você já decidiu então. Já decidiu não decidir. Né? E tem outros também, aquela questão, né? Atribuir ao outro a responsabilidade de decidir por você. Aí você fica meio que na zona de conforto, né? Isso também não contribui com o teu desenvolvimento. Não subestime a tua capacidade de fazer as suas escolhas. Sim, se dê mais crédito, confie mais em você, se permita tomar as suas decisões. Não permita que o medo tome conta. E se ainda assim você tiver ainda muitas dificuldades, então o que eu sugiro? Busque uma orientação, um especialista que vai junto caminhar com você nesse processo, ok? Obrigada, Rosa. Nada. Muito bom falar sobre isso. Você também pode ter dúvidas, eu acho que é normal. Eu gostei muito do que a Rose falou e é uma coisa que eu prezo muito. Respeite o seu tempo, não se compare. Não acho que o tempo seu tem que ser o mesmo do outro. Cada um tem seu tempo aqui, né? Busque o seu, foque nisso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e também compartilhar, porque muita gente tem muitas dúvidas aí na hora de fazer uma escolha. E essas dicas da Rose vieram para fazer você pensar, fazer você refletir e abrir a sua mente para novas escolhas. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.